Olá, queridos irmãos, olá, queridas irmãs. É uma alegria, uma satisfação poder estar com vocês mais uma vez. E vamos dar um passo a mais nessa doutrina da Santíssima Trindade, né? Santíssima Trindade aplicada, Santíssima Trindade encarnada, Santíssima Trindade vivenciada. Eu saí um pouco do aspecto teológico, do aspecto de fundamentação da doutrina, para entrar um pouco nessa questão vivencial. Mas, missionário, que alguém pergunta, você poderia fundamentar a moral dessa doutrina da Santíssima Trindade dentro da Bíblia? Repito-me, não esqueça disso. Bíblia sem igreja, Bíblia sem a igreja, cuidado. Pelo outro lado, como podemos fundamentar um pouco o que é a doutrina, a moral dessa doutrina aplicada, vivenciada, encarnada da Santíssima Trindade? É um pouco daquilo que Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Se não estivermos ligados a Deus por meio de Jesus Cristo, bem ali, não dá para eu focar para você, tem um galho que está seco embaixo da árvore. Por que está seco? E tem várias folhas secas embaixo da árvore. Por que elas estão secas? Por que os galhos estão secos? Porque elas vão desprendendo-se dos galhos. Porque o galho está separado da árvore. Então o galho, para ter vida, ele precisa estar enxertado, inserido no organismo, no todo da árvore. Então, sem mim nada podeis fazer. A doutrina da Santíssima Trindade é a doutrina que Jesus diz: eu e o Pai somos um. É aquilo que Jesus diz na sua oração sacerdotal, que eles sejam um, como eu e o Pai somos um. É a doutrina do buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo vos será acrescido. A doutrina da Santíssima Trindade é a doutrina daquele mandamento: amarás a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Ou seja, é a doutrina da cruz, é a doutrina da verticalidade, certo? É a haste vertical da cruz, ok? É a haste da mística, da espiritualidade. E é também a horizontalidade da cruz, da ética. É o amor a Deus e é o amor ao próximo. Ok? Então, se eu digo que amo a Deus, que tenho mística, mas não tenho essa dilatação, essa horizontalidade, se eu não enxergo os meus irmãos e não os vejo no mesmo patamar da cruz, onde eu digo em nome do Pai levando a mão à cabeça, e em nome do Filho, se acho que os meus irmãos, que estão na horizontalidade da cruz, eles não são meus irmãos e não são filhos de Deus, ou seja, é pai meu, eu sou filho de Deus, o mundo precisa gravitar em torno de mim, eu sou o centro das atenções. Eu preciso de bênção, eu preciso de bondade, mas eu não quero, por sinal, eu quero que os outros, que sequer eu os considero como filhos de Deus, que eles me abençoem. Eu quero ser fruto das suas bondades, das suas caridades, das suas boas ações. Todavia, eu sou cego, surdo, sou um aleijado na direção de prestar-lhes a caridade devida. Repito-me, sequer eu os reconheço como filhos de Deus. Eu sou filho. Eles não precisam. Observe aquela parábola do filho pródigo. O que foi que o irmão mais velho disse para o pai? Vindo esse teu filho, ele não teve a coragem de dizer: vindo esse meu irmão. Enquanto o corpo do filho pródigo estava distante da casa do pai, o coração daquele filho, que o corpo estava presente, estava distante dali. Estava distante da espiritualidade, da paternidade que envolvia tanto ele que tinha ficado, como aquele que havia ido e tinha regressado. Você entende por que o pai do filho pródigo nada fez para que o filho ficasse?
Com certeza ele falou, lutou, argumentou, ele não queria, mas de nada adiantaria o seu corpo estar ali quando o seu coração já estava distante dali. Viver, parece-me que é o escritor chileno Pablo Neruda, corrijam-me que eu sei que tem muitas pessoas aí que conhecem das coisas, que dizia: viver é estar por completo no lugar onde se está. Ou seja, muitos momentos, e até melhores que estes poderemos ter. Todavia, este é único, este é irrepetível. Este é só agora. Então, viver é estar por completo no lugar onde se está. Fazer o bem é fazer o bem na sua amplitude, na sua totalidade. Não é regatear, é fazer o bem por completo. É fazer o bem por completo. É doar-se, não de forma mercenária, desejando a contrapartida do retorno, mas é entregar-se, é dilatar-se por completo, fazer o bem pelo bem, porque eu quero ver o outro bem. Eu quero ser bênção de Deus na vida daquela pessoa, na vida daquela família. Se por um lado, queridos, bem, busque aí na Bíblia, né, textos que reforçam o que falei. Falei de forma genérica, bem por cima, mas a doutrina da Santíssima Trindade é a doutrina da unidade. A unidade, os membros que são indispensáveis para que o corpo seja corpo. O corpo não é corpo se lhe falta um membro. Então, o corpo, devidamente reconhecido como um corpo, ele exige que nele esteja presente todos e cada um dos membros. Ok? Então, tente buscar. Por isso eu digo que a doutrina da Santíssima Trindade é uma das doutrinas, dos ensinamentos que mais me encanta, porque vejo-me muito distante do querer de Deus. Este é o meu grande pecado, queridos. Deus quer a unidade, e eu quero sempre fragmentar. Eu sempre quero dividir. Mas o projeto de Deus para tudo na vida é o projeto da unidade. Não é simplesmente um projeto eclesial, queridos. Tudo na vida, o reino dividido, seja ele o reino familiar, o reino empresarial, o reino paroquial, o reino pastoral, qualquer que seja a dimensão que se possa querer um reino, um corpo. Se ele se divide, inclusive o reino do diabo, o reino dividido não pode subsistir. Se Jesus expulsa demônios pelo príncipe de Belzebu, o que é que ele está fazendo? O reino dividido não pode subsistir. Então esta é uma premissa, é uma lei que serve para tudo e sobretudo para a igreja de Jesus Cristo, para nós como cristãos, para nós que de alguma forma julgamos ter tido uma experiência com Deus. Então, se por um lado o recebedor é um doente, é um necessitado, é um carente, pelo outro lado, o doador não. Pressupõe-se que o doador é alguém que tenha, pelo menos naquele momento. Se ele está doando, é porque ele tem para doar. E com toda certeza que é melhor estar na condição de doador que na condição de recebedor. Então, se por um lado o recebedor é um doente, é um carente, o doador é uma pessoa sã, é uma pessoa rica, é uma pessoa milionária. Ela tem para dar. Ainda que seja a camisa do seu corpo, a outra camisa que tem, só tem duas, está dando uma. Você lembra daquele rapaz que canta aquela música? Se eu tiver duas camisas e alguém chegar com frio, uma eu darei. Ok? Então, pelo menos ele tem duas que ele pode doar uma. Ele está doando 100%. Ok? Precisamos ter isto em mente. Se o doador é um carente, é um doente, é um necessitado, ou melhor, se o recebedor é um necessitado,
o doador, pressupõe-se que seja uma pessoa sã, uma pessoa que tem mais que o outro. É bom entender que no plano espiritual, queridos, metafisicamente falando, onde é nessa área que está o berço da Santíssima Trindade, do Deus uno e trino, nesse plano dar não é perder. Dar não é ter menos. Nesse plano dar é ganhar e possuir mais plenamente aquilo que se doa, o bem que se faz, ou seja, queira ou não queira, queridos, saiba ou não saiba, o benfeitor total, incondicional, que faz o bem 100%, sem nada reter, ele é sempre um grande recebedor. Mas por que é assim? É assim, queridos, porque o bem, as bondades, elas não referem-se primeiro ao objeto doado. As caridades não referem-se primeiro à caridade praticada, não, mas ao sujeito que doa, ao sujeito que faz o bem. Uma vez que o doador é a medida da doação, é a medida da caridade, é a medida da bondade. O que é isso, missionário? O que é isso? Eu estou lhe dizendo, queridos, que o objeto doado, o bem praticado, ele vai embalado, ele vai revestido na positividade ou negatividade, na bondade ou na maldade do sujeito que doa, do sujeito que faz o bem. E não esqueçamos, mais importante que a doação, que o bem praticado, é como se doa, é como se pratica o bem. Por exemplo, uma bondade, um objeto doado de má vontade, uma obra de caridade sem nenhuma vontade, constrangido, oprimido, uma doação feita de má vontade, ela está impregnada da negatividade do doador. E se está impregnada da negatividade do doador, queridos, ela só pode trazer, só pode causar, só pode levar malefícios a quem? Ao recebedor. De outro modo, queridos, toda bondade, toda ação é ou não valorizada pelo doador. Por quê? Porque a bondade, a doação, ela é quantitativa, ao passo que o doador é algo qualitativo. O que é a doação? Quantidade. O que é o doador? Qualidade. O valor da quantidade é a qualidade. Quantas vezes a gente está comendo aquela pratada de comida e, de certa forma, não estamos comendo nada? Tem quantidade, mas não tem qualidade. Entendamos isso, queridos. Aquilo que estou doando, este óculos que doei, é quantidade. Mas o sujeito que doou é qualidade. Então, toda doação, todo bem feito a alguém, ele está revestido, ele precisa estar revestido da qualidade e da quantidade e da qualidade. Isso é interessante. É necessário sabermos e conhecermos isto dentro dessa dinâmica da doutrina da Santíssima Trindade. O objeto doado é o meu galo que está lá atrás. Ó, ali como é o nome dele? O Alexandre. Tem o outro que é o Aquiles. Os meus bichinhos, né? Os meus bichinhos.
Tá bom? O que é que eu disse para você? Me perdi aqui. Toda doação, né? É ou não é valorizada pelo sujeito doador. Por quê? Porque a doação, o bem feito, é quantitativa, ao passo que o objeto doado o doador é qualitativo. A doação é quantitativa e o doador é qualitativo. Para acontecer uma doação, 3 coisas são necessárias: o doador, a doação e o recebedor. Queridos, estou dizendo para vocês algo sério, algo seríssimo. A doação, ela não vai só. Ela não cai automaticamente. Nem Jesus chegou aqui automaticamente. Ele chegou dentro de um processo de encarnação. Isso aqui dá um retiro. Isto dá um retiro. Deus poderia ter manifestado-se de outra forma. Não é dito que ele levou alguém arrebatado em um carro de fogo? Ele não poderia também ter chegado em um carro de fogo? Mas ele não quis. A doação, ela não cai aí. Não. Ela vem por meio de um processo. Ela precisa de um canal condutor, que é o sujeito doador. Então, aquilo que é doado, o bem praticado, ele está revestido da energia, digamos assim, dos fluidos negativos ou positivos do doador. Amados, se o recebedor, a pessoa que recebe algo, que recebe um bem, se ela não estiver blindada espiritualmente, isso é sério, queridos. Eu poderia contar para vocês várias experiências que já vivi em pessoas que fui convidado para orar, para rezar. Casas, empresas. A pessoa que recebe um bem, um serviço, uma doação, se ela não estiver blindada espiritualmente, a negatividade da qual a doação está impregnada, ela recai negativamente sobre o recebedor. Não é à toa que está escrito: Deus ama quem dá com murmuração, com o coração fechado, entristecido, regateando. Não, Deus ama quem dá com alegria. Queridos, há pessoas, eu lhe falo isso por experiência. Se eu fosse lhe contar experiências que já tive ao longo dessa minha pequena experiência de missão pelo Brasil afora, você ficaria, meu Deus, verdade? E muitas são as pessoas que isso podem testemunhar. Há pessoas, há casas, há famílias, há empresas, há ambientes que estão sobrecarregados. Há uma sobrecarga, uma luta desproporcional, onde as maldades estão vencendo as bondades. Cuidado com os presentes. Cuidado com os abraços. Cuide-se. Blinde-se espiritualmente. Mas como missionário? Como missionário? Através da comunhão com Deus? Através da comunhão com Deus uno e trino, com Deus família. Voltemos. Que tenho dado para Deus?
Observe isso. Que tenho dado para Deus? Eu falei num vídeo aí passado que de todos os seres humanos, ninguém doou-se por completo para Deus mais que Maria Santíssima. Por sinal, ontem foi dia de Nossa Senhora do Carmo, não? Ninguém mais que Maria Santíssima doou-se por completo para Deus. Os santos e santas que a igreja venera, que doaram-se para Deus, não tenha dúvida que muitos deles santificaram-se olhando para Maria Santíssima. Os santos e santas tornaram-se filhos no Filho. No Filho que Deus quis que aparecesse no horizonte da história humana depois de Maria Santíssima. Deus quis que fosse dessa maneira. Então é necessário que tenhamos esta comunhão com Deus para estarmos blindados espiritualmente, revestidos espiritualmente, para que determinadas maldades, para que determinadas malignidades não alcancem a nossa vida através de bens, através de serviço, através de doações, muitas das vezes já preparadas. Queridos, há pessoas que lhe fazem uma doação que ela já foi preparada espiritualmente, da maneira que aquela pessoa crê, acredita, no tamanho da sua fé, para destruir. Há pessoas fazendo campanhas na igreja. De certa forma estão pedindo para Deus que Deus destrua, que Deus mate outra pessoa, que Deus destrua a família do outro. Esse é o grau de maldade. Queridos, há pessoas que vão à sua casa fazer uma oração com a aparência de bondade, mas o que elas querem é destruir a sua vida, a sua casa, a sua família, isso é tudo que você tem. Por isso digo, não importa, querido, se alguém coloca diante de você para comer um escorpião, uma cobra, uma comida envenenada, coisas mortíferas. O importante está na sua comunhão com Deus, para que aquelas coisas mortíferas não lhe façam mal algum. Então precisamos desta comunhão com Deus. O que tenho dado para Deus? Que comunhão com Ele tenho? Na minha vida, como é que Deus entra na minha vida? Ele entra na minha vida, na minha família, na minha casa, como um visitante? Como alguém que só tem jurisdição em determinadas áreas da minha vida? Ele é Deus de parte da minha vida, da minha casa, da minha família, ou do todo? Isto é sério. Maria, ela se deu por completo, ela entregou-se na sua totalidade, na sua integridade, na sua integralidade. Quem vive, queridos, a dinâmica da Santíssima Trindade, quando faz uma doação, quando faz um bem, uma obra de caridade, faz com alegria. Faz com alegria porque sabe haver mais alegria no dar que no receber. Eis que faz o bem, não de forma mercenária, não de forma egoística, não querendo a contrapartida do retorno. Qual a qualidade das nossas bondades, das nossas doações? Mais que o objeto doado, está o doador. Por mais que eu doe, por que aquelas moedinhas daquela mulher, elas foram maiores que as doações
quantitativas dos outros doadores. Quantas vezes as doações, elas só têm quantidade, mas não têm qualidade. Quantas vezes as doações, por mais quantitativas que sejam, elas estão revestidas de negatividade e não de positividade, de maldade e não de bondade, de materialidade e não de espiritualidade positiva. Eu preciso fazer da minha doação, queridos. Eu preciso fazer da minha doação, ainda que seja de centavos. Mas eu preciso dá-la revestida, embalada na embalagem do amor, da caridade. Como se aquela pequena quantidade fosse uma grande quantidade, que aquela pessoa que está recebendo aquela doação possa sentir-se agraciada, completa. Desculpe minha comparação, como se ela estivesse comendo aquelas 10 gramas de carne, como se fosse 1 quilo. Que aquela minha doação, por menor que seja, mas que possa chegar levando bênção para aquela pessoa. Levando realização, levando plenitude. Ainda que dê o meu corpo para ser queimado, em sacrifício de alguém. Se não é por caridade, ainda que eu doe a maior das quantidades, o maior valor quantitativo. Se o seu valor qualitativo, se a embalagem na qual fiz aquela doação, por maior que seja quantitativamente falando, ela não vai produzir bondades, ela não vai produzir efeitos positivos. Sobretudo, se o recebedor, ele não estiver, repito-me, blindado espiritualmente para receber aquele bem, aquele serviço, aquela doação. Vamos parar por aqui. Volto com este tema e Santíssima Trindade aplicada. É importantíssimo vivermos esta dinâmica, queridos, para que muitas bondades cheguem na nossa vida e, ao mesmo tempo, sejamos transmissores, sejamos veículos de Deus, da bondade divina, desse dom tão grande, para que muitas pessoas possam receber essa graça de Deus na sua vida. O bem pelo bem. Eu quero ver o outro bem, eu quero ver o outro alegre, eu quero ver o outro feliz. Bendito seja Deus. Eu estou a pé, eu não tenho uma bicicleta, mas o meu irmão comprou um carro, ele tem um carro, ele conseguiu. Bendito seja, eu tenho que alegrar-me com o meu irmão e não colocar o olho grande naquilo que ele conseguiu. Deus os abençoe grande e poderosamente. Logo, logo, em um próximo vídeo nos reencontraremos.